Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto encontro de 8 nessa série, em que estamos conversando sobre convites para a eternidade, convites que Deus deixou para mim e para você. Caso você tenha perdido algum dos temas anteriores, que eu recomendo para você assistir, o link estará disponível na descrição desse vídeo. Me chamo Leandro Menezes e esse é o canal Relevante, com mensagens que têm o intuito de nos tornar relevantes para o mundo e para o reino. Se você está gostando dessa série, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos que forem publicados no canal. Vamos realizar agora a nossa leitura em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O objetivo final dos nossos 8 encontros é construir e reforçar o nosso desejo de viver com Cristo na eternidade. Nessa série, estamos estudando as cartas enviadas por João às 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Estamos conhecendo um pouco mais sobre cada cidade e estudando a sua mensagem como era para a igreja daquela época e a sua mensagem para nós hoje. Em cada mensagem encontramos um convite de Cristo para nós vivermos com Ele na eternidade. Vamos conhecer a cidade de Filadélfia? Filadélfia corresponde à atual cidade turca Alaşehir e ficava a 48 quilômetros de Sardes. Era a mais jovem das 7 cidades. Foi fundada no 2º século a.C. e seu nome deriva do nome do seu fundador, Átalo II Filadelfo, de Pérgamo, que significa amor fraternal. Filadelfo põe esse nome como prova de amor e enaltecendo a sua fidelidade a Eumenes II, seu irmão mais velho. Filadélfia ficava na estrada principal entre a Alta Frígia e Esmirna. Tornou-se uma importante cidade do interior e acumulou riqueza suficiente para construir suntuosos templos, magníficos edifícios públicos. Por isso, escritores se referiam a Filadélfia como a pequena Atenas. Contudo, ela nunca teve a importância política, econômica ou religiosa de algumas das outras cidades já descritas. No ano de 17 depois de Cristo, um terremoto destruiu Filadélfia. O imperador Tibério a reconstruiu com beleza ainda maior. A visita à antiga Filadélfia é uma experiência nostálgica para um cristão.
mas também desaponta o arqueólogo que busca ruínas do glorioso passado da cidade. Por certo tempo, os restos do antigo muro da cidade foram habitação de cegonhas e estiveram tomados de mato. Restam algumas ruínas não identificáveis, mas nada dos gloriosos templos, dos majestosos ginásios e dos grandes teatros antigos, pelos quais Filadélfia teve o apelido de Pequena Atenas. A obra de destruição dos séculos passados foi tão completa que dificilmente se pode achar qualquer vestígio de sua antiga grandeza. A sexta carta no livro de Apocalipse é a mensagem de Cristo à igreja de Filadélfia. Cristo escreve para a igreja missionária, sendo aquela que poderia abrir a porta para a evangelização. Praticamente todas as cartas, como nós vimos até o momento, enviadas para as 7 igrejas, apresentam a mesma estrutura. Elas contêm um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. O elogio que é concedido para Filadélfia é: guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Como nós vimos em outras cartas, apesar dessa estrutura padrão, algum item ou outro falta. E não é aqui diferente para Filadélfia, por ser uma igreja que era amada por Cristo, ela não tinha nenhuma reprovação. Não há reprovação, assim como na igreja de Esmirna. Era uma igreja que também sofria perseguição. O conselho que é dado para Filadélfia: conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No conselho dado para Filadélfia é afirmada a salvação, a vida eterna, pois é dito que eles têm a coroa. Essa mesma característica encontramos na carta de Esmirna, onde a promessa é de receber a coroa da vida eterna. A mensagem de Cristo chega a uma enorme cidade romana. Os fiéis cristãos dali não viviam em uma cidadezinha do interior. Estavam cercados por templos, teatros e salões imperiais da Roma pagã. Por isso, estavam tendo problemas. Um grande problema de autoconfiança. Sentiam-se intimidados. Esta é uma das cartas mais encorajadoras dentre as enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Os cristãos de Filadélfia tornaram-se fracos espiritualmente, corriam o risco de se acomodar ou se corromper com a igreja de Tiatira, mas não corriam o risco de morrer como a igreja de Sardes. Essas pessoas queriam servir a Deus. Eram cristãos comprometidos, guardavam a palavra de Deus e não o tinham negado. Mas Cristo percebeu que eles estavam sem forças e sentiam-se intimidados pelos extremistas radicais, descritos na época como a sinagoga de Satanás. Cristo apresenta diante desses cristãos a promessa que, se esses fanáticos iriam se prostrar diante dos crentes e seriam forçados a reconhecer que a igreja de Filadélfia era amada por Deus. Cristo queria tirá-los de um lugar de fraqueza, de pouca força, para um lugar de confiança. Confiança de que a sua fé prevaleceria no final. E de que eles são muito amados por Deus. A carta para Filadélfia é uma mensagem para pessoas que têm pouca força, mas não querem desistir. Essa é a verdade que Jesus quer que seu povo compreenda. Ele repete, ele enfatiza: olhe para a porta aberta. Você se sente intimidado, isolado, fraco,
desanimado, procure a porta aberta. E essa porta é Cristo. Às vezes, ficamos tão preocupados com o problema em si que perdemos a solução de Deus quando ela aparece. Esta é a mensagem de Cristo que tem para as pessoas que perderam a sua autoconfiança, para pessoas cujas forças estão acabando. Jesus promete sairmos vitoriosos do momento da provação se tão somente perseverarmos. Se não desistirmos de procurar essa porta aberta, não deixe que algo impeça de ver essa porta aberta. Agarre-se a esta perspectiva, agarre-se a esta fé no Deus capaz de fazer mais do que podemos pedir ou imaginar. O Deus para quem nada é impossível. Jesus é aquele que abre portas que homem nenhum pode fechar. Cristo é mais forte do que qualquer força que possa erguer-se contra nós. Ninguém pode fechar a porta que ele abre para você. Lázaro teve a porta da sua vida fechada na sepultura. Cristo abriu a porta da morte e Lázaro saiu daquele túmulo. Um mendigo, lamentando-se ao lado da estrada, tinha sido cego desde o nascimento. Nunca havia visto a luz do dia, mas Jesus parou e tocou-lhe os olhos. Jesus abriu a porta dos seus olhos e um mundo inteiramente novo surgiu para aquele homem. Uma mulher que há anos tinha sido repudiada pela sociedade por ser considerada imunda por causa da sua hemorragia. Ao tocar nele, dele saiu poder e a curou. Ele abriu a porta da felicidade que há anos estava fechada. Meu querido amigo, a carta termina com a mais bela e maravilhosa promessa para aqueles que buscarem alcançar a porta aberta por Cristo. Viver na eternidade com Ele. Vamos ler novamente esta promessa? Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor o farei coluna no santuário do meu Deus. É isso que Cristo diz. Um contraste do que aconteceu com a cidade de Filadélfia. Alguns anos antes de receberem a carta, um terremoto atingiu a cidade e as suas colunas racharam e caíram. Cristo promete que as colunas do verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas. Uma promessa que remete a uma vida na eternidade com Deus. E dali jamais sairão. Os vencedores permanecerão para sempre no templo de Deus, em eterna comunhão com Deus. E Cristo ainda diz: gravarei sobre ele. Várias descrições mostram a posição privilegiada do vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O vencedor pertence a Deus. Ele faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele, o vencedor, é propriedade exclusiva de um Deus grandioso em amor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. O vencedor faz parte da noiva de Cristo,
da igreja que pertence somente a Jesus. Ele recebe também o nome de Cristo. Jesus confessará abertamente os nomes dos seus servos. Convido você agora a depositar sua fé no Cristo da porta aberta. Faça dele o seu Salvador. Faça dele o seu Senhor. Não deixe que os problemas da vida acabem com você e sua fé. Não deixe que os obstáculos dominem o seu pensamento. Esteja certo de que você vai achar a porta aberta de Deus. Esteja certo de que continuará buscando, perseverando, até que consiga transpor a porta aberta de Deus, que só Cristo pode abrir. Aceite hoje esse convite para a eternidade. Hoje é dia de tomar decisões por Cristo. Na descrição desse vídeo tem um formulário que você pode preencher manifestando a sua decisão. Se sentir o desejo, preencha e nos conte sobre sua decisão. Você poderia, aí onde você está, orar comigo? Pai amado, Deus grandioso, obrigado por um dia enviar o seu Filho amado para morrer por nós, para pagar o preço do pecado que nós deveríamos pagar. Devido à sua morte, ressurreição, hoje nós temos a esperança de recebermos a vida eterna quando Cristo voltar novamente, cumprindo a sua promessa de que foi preparar lugar para nós e iria retornar para nos levar para lá. Enquanto isto não acontece, Pai, nós clamamos pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, para que não venhamos a desanimar, não venhamos a apagar a fé do nosso coração. Não é fácil, Deus. São muitos problemas, dificuldades, tristezas. Vivemos alegrias aqui, mas elas parecem tão passageiras. Nós clamamos, Deus, restaura a alegria no nosso coração de sermos propriedade exclusiva de Cristo. Restaura a alegria de termos a esperança de que tudo que aqui estamos vivendo não é eterno, mas a promessa de Cristo é eterna, de viver com Ele na eternidade. É o que te clamamos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. No próximo tema, iremos estudar a última carta enviada, mas ainda não é o nosso último episódio. Essa carta foi enviada para a igreja de Laodiceia, a igreja que recebe duras reprovações. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que serão gravados especialmente para você. Curta e compartilha também o canal do Facebook e Instagram. Assim, mais pessoas terão acesso a essa mensagem maravilhosa que Deus deixou para nós. Até mais.